Queridos, dito isso, eu queria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, do verso 53 ao verso 57. Evangelho de João, capítulo 6, do verso 53 ao verso 57. Glória a Deus. À medida que você encontrar o texto bíblico, se você puder, se coloque de pé em reverência à palavra do nosso Deus. Se você não puder, não há problema algum, pode permanecer sentado como está. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa dele, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Amém? Vamos orar? Pai bendito, obrigado pela tua palavra, ela é santa, poderosa, viva e eficaz. Nós queremos te pedir agora, Senhor, que o teu Espírito Santo passeie no nosso meio, trazendo clareza, discernimento, entendimento acerca daquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite. Por favor, Senhor, fala conosco através e apesar de mim. Não deixa teu povo sair daqui da mesma maneira que entrou, mas transforma-nos um pouco mais por meio da tua palavra. Nós declaramos que o nosso coração está aberto, os nossos ouvidos estão atentos e a nossa mente está receptiva para receber a tua palavra na nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, meu irmão, minha irmã. O ano de 2007 foi um ano diferente dos demais. Na verdade, as pessoas não sabiam ainda o que aconteceria. E eu não sei se a gente tem muitas pessoas aqui que nasceram depois de 2007, provavelmente sim. Mas é interessante para você saber que o ano de 2007 foi uma virada muito grande no mundo, pelo menos no mundo ocidental, que foi a construção, a criação do primeiro iPhone. Você já ouviu falar de iPhone? Já ouviu? O meu não é iPhone, mas foi o primeiro, um dos primeiros, pioneiro, o smartphone, aquela mudança onde o telefone parou de ser simplesmente o aparelho pelo qual a gente se conectava com outra pessoa, ligando, e ele teve multifunções, começou a ter multifunções. Aquilo foi algo extraordinário, lançado pela empresa, a Apple. E algo curioso aconteceu nessa época. O que aconteceu de curioso foi que as pessoas começaram a fazer filas e mais filas e mais filas do lado de fora da loja da Apple, simplesmente para poder garantir aquele aparelho. Elas corriam atrás, elas acessavam, elas ficavam ávidas para poder serem as primeiras a adquirirem esse aparelho. E tudo isso aconteceu porque não era só sobre telefone, não era simplesmente algo inovador, mas era também um sinônimo de status. Assim como talvez hoje em dia algumas pessoas ainda tenham essa percepção, né? Ter um iPhone, ou ter um celular, ou ter algo descolado, seja sinônimo de status, seja sinônimo de satisfação pessoal, seja sinônimo de pertencimento.
ter aquilo pode traduzir um sinônimo de pertencimento ou de preenchimento, uma sensação de agora sim, eu tenho aquilo que eu preciso. Sabe, irmão, isso aguça algo que começou a ser desenvolvido na sociedade, foi amplificando de uma maneira generalizada, que chegou a algo que algumas pessoas definem como a cultura do consumo. A cultura do consumo, consumismo ou qualquer outra situação nesse aspecto, a cultura do consumo, aquilo que atrai, aquilo que satisfaz a alma, aquilo que alimenta o seu desejo, satisfaz o seu desejo, aquilo que você quer, e a partir do momento em que você obtém, aquilo aquieta, apazigua, pelo menos ou momentaneamente, a sua alma. Isso tudo vai gerando uma mentalidade, uma cultura, um comportamento. A partir da cultura de consumo ou do consumismo, as pessoas acabam tratando coisas, e aí isso escala para pessoas, isso escala para relacionamentos, isso escala para princípios e valores, como se tudo fosse descartável, rápido. É uma mentalidade que vai impregnando no nosso inconsciente sem que a gente perceba, e daqui a pouco a gente começa a perceber que nós aderimos a essa cultura quando nós começamos a desenvolver a mentalidade da seguinte maneira: se isso me faz bem, então logo eu vou ter. Se isso satisfaz a mim, então logo eu vou ter. Se isso resolve o meu problema, então eu vou adquirir. Se isso parar de funcionar, substitua, troque. Se o aparelho quebrou, troque por outro. Se o seu carro quebrou, troque por outro. Se a sua cama quebrou, troque por outro. Pastor, isso é lógico. Tudo bem, o problema é quando isso escalona. O problema é quando isso vai desenvolvendo. Se a amizade não funciona mais, troca por outra. Se o casamento não funciona mais, troca por outro. Se o emprego pelo qual você orou a vida toda para ter, e agora que tem, passou 2 anos, está difícil, troca por outro. Se me satisfaz, eu estou dentro. Se não satisfaz a minha demanda, estou fora. Faz sentido para você o que eu estou falando? E as pessoas começam a desenvolver relacionamentos nessa perspectiva. As pessoas começam a olhar para tudo ao seu redor de maneira que satisfaz aquilo que eu quero, estou dentro. Não satisfaz aquilo que eu quero, estou fora. Isso se chama cultura de consumo. Cultura de consumo. As pessoas são ávidas pela novidade. Depois que a novidade passa, elas deixam para trás. Sabe, irmão, a gente aprendeu inconscientemente a fazer isso com produtos, com experiências, e a gente está levando isso para os relacionamentos. Está fazendo sentido para você o que eu estou falando? Eu quero que você reflita, pense, considere. As relações são superficiais, elas são frívolas, elas são societárias. O que significa dizer isso? Eu estou em conjunto com você enquanto é interessante e lucrativo. Depois que não é lucrativo, talvez a sociedade pode ser satisfeita. Cultura de consumo. Nesse texto que nós acabamos de ler, parece que é exatamente o que está acontecendo. Se você pegar o capítulo 6 e ler inteiro, a partir do primeiro versículo, você vai perceber que Jesus estava numa dinâmica. A dinâmica era da multiplicação dos pães e peixes. Jesus tinha ido a uma determinada cidade, Jesus tinha se apresentado ali, e uma grande multidão seguia Jesus.
uma grande multidão seguia Jesus, estava ávida por saber o que ele queria falar, até o momento em que ele percebeu, teve misericórdia, na verdade, compaixão, e percebeu que aquela multidão, ela estava necessitada de pão, não havia onde ter recurso, suprimento para a vida deles, e Jesus chamou os seus discípulos e falou, e talvez você já conhece essa história, né? Ele chamou os seus discípulos e falou: olha, entrega para eles aquilo que eles precisam para comer. Ele falou: olha, não é possível, nem se eu tivesse uma soma muito grande de dinheiro, seria capaz de alimentar uma multidão tão grande como essa. Jesus coloca eles assentados, alguns textos vão falar que eles estão distribuídos em grupos de 100, grupos de 50, coloca todos assentados, e chega um menino, entrega 2 torradas, 5 pães e 2 peixes, 5 torradas, ou pães de cevada, que são pães torrados, né, de cevada, e 2 peixes, entrega nas mãos de Jesus, e ali acontece aquele milagre que você já conhece, e você percebe, e você já consegue assimilar, né? 5.000 pessoas, na verdade 5.000 homens e para mais, comeram e se alimentaram, sobejou, sobrou, foi farto, e foi maravilhoso, e a multidão ficou encantada, irmão. A multidão ficou encantada, por quê? Porque Jesus é capaz de atender a nossa demanda. Jesus é capaz, isso não tem nada de errado, eu quero que você ouça isso no poder e na autoridade do nome de Jesus. Jesus é capaz de suprir todas as nossas necessidades, irmão. Todas as nossas necessidades, seja ela qual for, Jesus é capaz de suprir todas as nossas necessidades. A multidão já andava, enquanto andava a multidão, e depois desse milagre, aí, irmão, aí é que a coisa ficou boa mesmo, porque agora eles começaram a perseguir Jesus. Jesus deu um jeito de sair de fininho, mandou os discípulos ir na frente, para que eles pegassem um barco no meio da noite, no meio de uma tempestade. Jesus encontra com eles na tempestade, andando sobre o mar, e ele entra no barco e atravessa. Quando a multidão percebe que Jesus não está mais lá, mas tinha atravessado o lago, a multidão corre até Jesus, e a multidão chega para ele e fala: mestre, você está aqui? Mestre, que coisa boa! Mestre, será que você pode me dar um pouco mais de pão? O verso 25 do capítulo 6 vai dizer isso. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos ou milagrosos, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. A verdade é que vocês comeram pães e ficaram satisfeitos. E ali Jesus detecta algo que talvez hoje seja fácil de detectar nos nossos dias. Cultura de consumo. Enquanto está me nutrindo, Jesus, ele começa a mudar o tom do discurso. Jesus começa a guiar para aquilo que de fato importa. E Jesus começa falando para ele: vocês ficaram satisfeitos, verso 27, não trabalhem pela comida que estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará, e o Pai nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos para fazer para realizar as obras que Deus quer? A obra de Deus é crer naquele que Ele enviou. E eles falam: então que sinal miraculoso você pode nos dar? Irmão, eles estavam tentando conduzir Jesus a fazer aquilo que eles esperavam que ele fizesse. Você está aqui? Amém, irmão? Eu sei que você está atento, eu estou prestando atenção em você, mas eles começaram: que sinal miraculoso então o Senhor vai nos dar? Como se fosse assim: então se é isso mesmo que você está falando, mais um pouquinho de pão. Irmão, e às vezes nós não agimos assim.
Às vezes a nossa expectativa não é assim para tentar, ou na verdade, na grande maioria das vezes, pedir a Deus e servir e se movimentar no intuito de que Ele consiga direcionar o seu poder na nossa perspectiva. Ei, irmão, você está aqui? Eu sei que é um pouco mais instrutivo. Faz mais um milagre. Faz mais uma vez. Ei, irmão, Jesus pode nunca parar de fazer. Mas a gente nunca pode se esquecer de que Jesus não é um ídolo, Ele é Deus. Ele não pode ser manipulado de acordo com a vontade humana. Ele é soberano. E Jesus vai mudando o tom de discurso e Ele vai falando. Moisés lhes deu pão. Aliás, eles declararam: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu pão do céu, mas foi o meu Pai que deu o pão. Era o verdadeiro pão. O pão que caiu do céu na época em que o povo estava no deserto era para traduzir aquilo que Deus haveria de fazer, o Pai haveria de fazer. Eu sou o pão da vida, eu sou o verdadeiro pão. E Ele fala: Senhor, dá-nos sempre de comer esse pão. Eles estavam de novo falando: olha, dá sempre, faz sempre com que as minhas necessidades sejam supridas. O verso 34 está escrito: dá-nos sempre de comer esse pão. Eles estavam entendendo o quê? Não, faz sempre com que as minhas necessidades sejam supridas, faz sempre com que as minhas expectativas sejam supridas, faz sempre com que as minhas demandas sejam atendidas, faz sempre com que as minhas vontades sejam satisfeitas, faz sempre, Senhor, faz sempre. Não, vocês estão entendendo errado. Eu sou um pão da vida, aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Vocês ainda têm sede de pão, porque não conheceram aquilo que de fato satisfaz a alma. É por isso que vocês acreditam que um telefone é capaz de satisfazer a alma. É por isso que vocês acreditam que uma casa é capaz de satisfazer a alma. É por isso que vocês acreditam que um carro é capaz de satisfazer a alma. É por isso que vocês acreditam que mais dinheiro na conta é capaz de satisfazer a alma. Porque vocês ainda não conhecem o pão verdadeiro. Porque a hora que você comer o pão verdadeiro, nunca mais você terá fome. O tom do discurso vai sendo mudado, vai sendo alterado. Jesus vai conduzindo a eles para uma realidade diferente. João capítulo 6, exatamente o momento, preste atenção, irmão, e eu oro para que esse seja um momento, talvez na minha vida, mais uma vez, e na sua vida mais uma vez, ou talvez seja a primeira vez na sua vida. Existe um momento na vida de todo mundo em que seguir Jesus deixa de ser conveniente e começa a ser desconfortável. Eu vou repetir. Existe um momento em que quem segue a Jesus percebe que deixa de ser conveniente seguir e começa a ser desconfortável. Até aqui estava indo tudo bem, irmão. As multidões seguiam Jesus, Ele estava alimentando pessoas, curando enfermos, fazendo todo tipo de coisa que atrai qualquer um. Até aqui estava ótimo, irmão. Aqui era o tipo de líder que todo mundo queria ter por perto. Até o ponto que a coisa começa a mudar. Até o ponto em que algo difícil é dito. Até o ponto em que Ele fala aquilo que ninguém está esperando. E o que Ele fala, o verso 53, a gente chega e começa a aplicar. Ele fala assim: olha, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem da carne do Filho do Homem e não beberem do sangue, não terão vida em si mesmos. A explicação do texto é comer da carne e beber do sangue. Na verdade, a carne representa a vida de Jesus. Jesus veio à terra. Jesus veio à terra, Ele assumiu a forma de carne. Jesus não é uma ideia, Jesus não é uma ideologia, uma filosofia. Jesus não é um conto folclórico que foi passado de geração para geração. Jesus foi um homem que andou nessa terra, sentiu dor, sofreu, padeceu,
andou em carne. Na verdade, os grandes cientistas acham até uma tolice infantil até duvidar da vida de Jesus, humana de Jesus. Jesus, ele veio em carne. O favor de Deus estava sobre a terra. Se você não comer da carne, o que é comer da carne? É perceber que o favor de Deus está disponível, está perto. Ele é Emanuel, ele é Deus presente, ele está próximo. Você precisa se apropriar da carne. Ele veio em carne. Significa dizer que Jesus não é uma ideia, Jesus é uma realidade. Comer da carne e beber do sangue. O que é o sangue? Se a carne fala da vida, o sangue fala da morte. Foi o derramamento do sangue do Cordeiro. Ele veio em carne, ele foi acessível, mas a sua morte, o seu sangue, me dá acesso ao Pai, é por meio do sangue. Aquilo foi um escândalo para os judeus, porque a lei de Moisés dizia que o homem não poderia beber sangue. Ninguém pode beber sangue, porque no sangue consta a vida. No sangue está a vida. Ninguém poderia ter a vida de outra pessoa sobre si. Ninguém poderia comer a vida. Se pudesse comer a carne e beber o sangue, era como se você estivesse tendo a vida que habita dentro de você, dentro de mim agora. Ninguém pode beber o sangue. Só que Jesus vira e fala assim: olha, se vocês não comerem a minha carne e beberem o meu sangue, vocês não terão vida em si mesmo. Isso significa dizer, irmão, eu sei que talvez é uma série de informação, mas eu acredito que o Espírito Santo nessa noite é poderoso para trazer revelação ao seu coração. Revelação ao seu coração. Comer da carne e beber do sangue tem essas perspectivas de vida e morte, mas comer da carne e beber do sangue também tem a perspectiva de uma nutrição completa. Uma nutrição completa. Assim como nós precisamos comer e beber, assim como se você só comer na sua vida e não beber nada, você vai ter problemas de saúde, assim como se você só beber alguma coisa e talvez por maior tempo você consiga sobreviver sem comer, você não ficará vivo. Então significa dizer, irmão, que se você não comer da carne e não beber do sangue, participar da vida de Deus e da morte de Deus, a sua vida ela vai perecer. Porque não tem vida dentro de você para a eternidade. E hoje o que as pessoas mais querem, irmão, é desenvolver fórmulas e fórmulas e fórmulas de longevidade. Longevidade. Tudo que a pessoa quer é o quê? Hoje ela quer um carro, hoje ela quer um bem material. Mas chega um determinado ponto da vida que ela começa a se preocupar com a sua vida. Com a perenidade da sua vida. Com o que vai ser da sua vida. Então ela quer esticar o máximo possível o tempo de vida dela. Está fazendo sentido para você o que eu estou falando? Jesus está falando assim, preste atenção, por mais que você se esforça, comendo aquilo que você acha que é bom, bebendo aquilo que você acha que é bom, ou seja, satisfazendo a sua vida da maneira que você acha que consegue satisfazer, você não vai ter vida em si mesmo. Você não vai ter vida em si mesmo. Você não é capaz de sustentar a sua vida, a não ser que você coma do pão e beba do meu sangue, coma da carne e beba do meu sangue. O que Jesus estava dizendo, irmão, era o seguinte: se vocês não comerem da minha carne, não beberem do meu sangue, não terão vida. De repente o ambiente muda, de repente as pessoas, naquele momento, seguir Jesus era útil, era interessante, era na verdade proveitoso, era benéfico, era bom. Mas chegou um momento em que ele fala assim, parou. O problema não era falta de clareza. O problema era clareza demais. Como assim, pastor? Às vezes Jesus deixa as coisas tão claras para nós a ponto de nos deixar desconfortáveis. A tua expectativa é qual? Preste atenção, o que Jesus estava dizendo para eles era o seguinte, irmão: vocês não precisam apenas me admirar, vocês precisam depender de mim. Eu vou repetir, vocês não precisam me admirar. Jesus não é um popstar.
Jesus não é um benfeitor. Jesus é a fonte da nossa vida. Essa mesa aqui, o pão e o vinho, a carne e o sangue, é uma memória perene. É um símbolo que não nos deixa esquecer. A multidão queria pão, Jesus ofereceu vida. E nem todo mundo quer vida, se isso lhe custar a perda do controle da vida. Deu para entender o que eu estou falando, sim ou não? Irmão, todo mundo quer vida. Mas quem quiser ganhar a sua vida, vai perder. E quem perder a sua vida por amor de mim, diz Jesus, achará. A multidão pensava, que ótimo, encontrei mais um recurso para a minha vida. A vida está tão difícil. Roma coloca tanto imposto sobre nós. É difícil. Hein, Johnny? É difícil ser empresário em Roma, não é não? É difícil. Está tão difícil a vida. Achei mais um recurso. Que bênção. Que maravilha. Temos mais um recurso. Sabe, irmão? E essa cultura de consumo vai impregnando na nossa mente. Quando ele fala de comer e beber, ele está dizendo, assim como você precisa de comida para viver, de bebida para viver, você precisa de mim para existir de verdade. Desperta, tu que dormes. Talvez você não consiga perceber ainda, mas você precisa de Jesus mais do que o ar que você está respirando agora. Porque a hora que você parar de respirar esse ar, Ele ainda é capaz de te sustentar. Quando isso acabar, irmão, quando o seu pulmão parar de funcionar, Ele ainda vai te sustentar. É isso que o texto está dizendo. Você precisa de mais do que comida, bebida. Você precisa de mim. Você está me procurando por causa de um pedaço de pão. Irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que é difícil para Deus resolver o problema do seu casamento? Você acha que é difícil para Deus resolver o problema dos seus filhos? Você acha que é difícil para Deus derramar recurso para você? Você acha que é difícil para Deus resolver o problema, o diagnóstico de doença? Basta uma palavra que saia da boca dele e está resolvido, irmão. Basta uma palavra que saia da boca dele e está resolvido, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa, na verdade Ele já resolveu, porque essa vida, essa terra aqui, ela é passageira, ela é perene. Ele resolveu o problema. No céu você não vai ter fome, no céu você não vai ter falta de roupa, no céu você não vai ter, irmão, no céu. Irmão, o que Deus está falando para nós nessa noite é exatamente isso. Dependa de mim. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, outros confiam em iPhone. Um dos homens mais ricos do mundo, Steve Jobs, 6 meses, câncer no pâncreas. Não teve médico que deu jeito. A vida é frágil demais para a gente confiar e depender de coisa que perece, irmão. A vida é rápida demais. A vida é rápida demais. Irmão, Jesus não está falando de religião. Jesus está falando de dependência. Sabe de uma coisa, irmão? Nós vivemos numa geração em que gosta de Jesus como complemento, mas o rejeita ou resiste quando ele decide se tornar o fundamento. A pergunta é: que lugar Jesus ocupa na sua vida? Ele é um complemento ou ele é um fundamento? Ele é um complemento ou ele é um fundamento?
Eu oro para que você ouça essa pergunta e isso atravesse a sua alma nessa noite. Ele é um complemento, ele é um fundamento. Ele é uma parte que você entrega quando dá, ou ele é aquilo que sustenta o seu dia e a sua noite? É isso que Jesus está falando. Olha, vocês não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. E a gente tem a concepção ou a ideia de que vida eterna é simplesmente vida pós-morte. Vida eterna é vida pós-morte. Não, irmão, vida eterna não é vida pós-morte. Vida eterna é a partir do momento em que Jesus entra na nossa vida e a gente tem acesso a tudo aquilo que é eterno. O céu, irmão, não começa quando a gente morre. O céu começa quando a gente vive para Deus, vive para a glória de Deus. Não vai haver, talvez ainda haverá lutas, talvez ainda haverá tribulações, mas haverá presença constante, perene de Deus. Sabe, irmãos, e tem tanta gente procurando isso em tanto lugar. Tem tanta gente procurando satisfazer isso em tanto lugar. Desde viagem, coisa boa, eu amo viajar, desde viagem até qualquer outra coisa, paliativo, opioide, qualquer troço. As pessoas estão entorpecidas. Sabe de uma coisa, irmão? A verdadeira vida não vem de usar Jesus para aquilo que a gente quer. A verdadeira vida vem de depender totalmente dele. Esse é o ponto central. Eu quero te dizer isso. Essa mesa é para celebrar a dependência absoluta do Deus que tem a nossa vida na palma das suas mãos. Essa mesa é para isso. Essa mesa não é um símbolo, um ritual, um movimento mensal que nós fazemos. Essa mesa é uma lembrança. Essa mesa é um símbolo, é um memorial de que sem Cristo, sem Deus, nós não temos vida. Nós não temos vida. A cultura do consumo faz com que tudo se torne superficial, comer, beber, superficialidade, sobrevivência. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Jesus usa comida e bebida no sentido da essência da vida. Você não come por hobby, você não come por tradição, irmão. Você come e bebe porque sem isso você vai morrer. Obrigado. Irmão, por favor, ouça isso com muito temor e amor. As pessoas querem um milagre, mas não querem a rendição. As pessoas, elas querem o pão, mas não querem a dependência. As pessoas querem um benefício, mas não querem um relacionamento profundo. Isso acontece até hoje. Se não me serve mais, descarta. Eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Você tem permanecido no Senhor? Ele tem permanecido em você? Sabe, irmão, a mesa do Senhor nos impõe reflexão. É por isso que Paulo ensinou na carta aos Coríntios: examine-se, pois, o homem a si mesmo. A reflexão é necessária. Qual é o fundamento pelo qual a nossa vida está sendo construída? Isso não é religião. Isso é segurança. Permanecer no Senhor. Sabe, irmão, a gente acredita que permanecer no Senhor é como se fosse uma vida que não vai ter problema.
em estabilidade. Não vai ter dificuldade. Uma vez que eu estou no Senhor, portanto, eu estou livre de problema. Isso é uma das grandes mentiras que fazem a gente desanimar e paralisar. Jesus, certa vez no Sermão do Monte, disse: o homem prudente é como aquele que constrói a casa sobre a rocha. O homem insensato e imprudente é aquele que constrói a casa sobre a areia. E nesses dois cenários acontecem circunstâncias exatamente iguais. A chuva vem, a tempestade bate e o vento forte sopra de maneira a derrubar, a ter força suficiente para derrubar a casa. Só que uma resiste e a outra cai. A casa que foi construída na areia não é a casa da esquerda, e a casa que foi construída na rocha é a casa da direita. A casa que foi construída na areia é a casa que foi construída na superficialidade. E a casa que foi construída na rocha é a casa que foi construída na profundidade. Aonde a sua vida está apoiada? Aonde a sua vida está apoiada? Aonde o seu futuro está apoiado? Aonde o seu coração descansa? Jesus fala exatamente isso. Se você entender que essa é a vida que eu tenho para você, é isso que eu tenho para te oferecer, eu vou permanecer, eu vou te sustentar apesar das dores, apesar das tribulações, apesar dos enfrentamentos, apesar dos problemas, apesar das dificuldades. Você vai permanecer, e da mesma forma que o Pai que vive me enviou, da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Irmão, você quer saber? Você quer saber pelo que, se de fato você está firmado na rocha? Se de fato a sua vida está firmada na rocha? Se a minha vida está firmada na rocha? Significa dizer, irmão, qual é a razão da sua existência? Pelo que você vive? Pelo que você vive? Você consegue perceber a profundidade disso, irmão? Quem come a carne, quem bebe o sangue, agora é enviado, assim como o Pai enviou Jesus, e ele vive para a glória do Pai. Aquele que come a carne e sangue do Filho não vive mais para si mesmo, mas vive para a glória daquele que enviou, vive para a glória do Filho. Essa é a verdade da palavra de Deus. Essa é a verdade da palavra de Deus. Talvez a percepção é essa, irmão, mas Jesus, o convite aqui é para trocar de fonte. O convite aqui é para trocar de fonte. Antes você e eu vivíamos pelo aquilo que nós sentíamos. Se eu tenho vontade eu faço, se eu não tenho eu não faço. Se eu estou afim eu vou, se eu não estou afim eu não vou. Se eu tenho um desejo eu compro, se eu não tenho desejo eu não compro. Antes eu e você vivíamos pela conquista. Vou trabalhar para conquistar algo, e depois que eu conquistei eu me satisfaço. Vou desenvolver a minha vida para conquistar. Isso não está errado, irmão, isso é nobre, mas isso não pode ser o fundamento da nossa vida. É isso que Jesus está falando. Talvez eu e você vivamos com a expectativa daquilo que os outros vão pensar da gente. Eu não vou me posicionar, porque senão os outros vão pensar errado acerca de mim. Eu não vou falar aquilo que é verdade, porque se eu falar a verdade, vai se tornar ofensivo para alguém, e essa pessoa não vai gostar mais de mim. Então nós vivemos na demanda de atender às expectativas dos outros.
Mas meu irmão, minha irmã, isso denuncia o fundamento que está na nossa vida. Quem amar mais o seu pai e a sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Se você tem problema, irmão, se você tem dificuldade em decidir o seu posicionamento, você vai cair uma hora ou outra. Você está aqui ainda? Tem gente que vive assim para atender as expectativas. Jesus não tem problema com isso. Jesus diz assim: agora eu vou trocar você de fonte. Agora você não vai viver mais por aquilo que você sente. Você não vai viver mais por aquilo que você conquistou ou não conquistou. Você não vai viver agora por aquilo que as pessoas pensam, ou até daquilo que você pensa sobre si. Agora você vai viver por minha causa. E eu serei o suficiente para você, para sustentar a sua vida. E te levar a um lugar que talvez você nunca pensou que chegaria. Irmão, isso aqui é poderoso demais. Ele se torna agora a fonte da nossa identidade. Você consegue compreender isso? Agora eu estou em Cristo. Uma coisa triste. Nesse sábado, na mesa, aquela foto que eu vi do menino, acho que foi sábado, nós estávamos almoçando em casa, e eu vi uma foto que acelerou meu coração, uma postagem, talvez você tenha visto, aconteceu aqui no bairro Beira-Rio, um menino de 19 anos de idade, um menino, presta atenção nisso, irmão, um menino de 19 anos de idade, na nossa cidade aqui, ó. Na nossa cidade não, irmão, a poucos quilômetros daqui, trabalhando, envolvido em determinado grupo de facção, decidiu sair do grupo, botaram o menino de joelho, com o rosto no chão, apontaram a arma e tiraram a vida dele. Ele parou de respirar, irmão. Você ainda está com dúvida se você vai se batizar ou não? Se batiza ontem, irmão. Se batiza ontem, irmã. Você está com dúvida se você vai entregar a sua vida ou não? Talvez você não tenha tempo para decidir mais. Você está decidindo aonde você vai apoiar a sua vida? E aí, irmão? Irmão, qual é o fundamento que você está vivendo? Eu fiquei olhando para aquilo ali. Por que será que ele se conectou a um lugar daquele, Maravá? Porque talvez ele estava preocupado com aquilo que iam pensar dele. Ele precisava ser aceito. Por quê? Talvez seja porque ele tivesse uma carência. Talvez seja porque ele não tivesse uma identidade de filho, de paternidade. Talvez tem tanta gente vivendo desse jeito. Mas se aquele menino tivesse ouvido, eu não sei, quem sabe, eu não conheço a história dele. Mas ele tentou sair de um canto e viver uma vida digna. Talvez ele tenha conhecido Jesus, ele tenha trocado de vida, e talvez esse crime absurdo e hediondo aconteceu diante dele, mas talvez ele esteja agora diante do Pai, na glória, e o pulmão dele parou de respirar agora, mas talvez ele está na eternidade. A minha oração é para isso. Mas e você? E você ainda vai viver a cultura do consumo? E você ainda vai deixar para amanhã aquilo que Deus está te dando hoje? Porque se hoje ouvirdes a palavra do Senhor, não endureçais o vosso coração. Decida hoje. Pelo amor de Deus, decida hoje. Decida agora viver para a glória de Deus. Cristo é o meu fundamento. Quem me sustenta não é o meu ego. Quem me sustenta não é o meu prazer. Quem me sustenta é o Senhor do céu e da terra. Viva para a glória de Deus, dependa dEle, porque Ele é o único capaz de sustentar por toda a eternidade. Irmão, eu não estou te vendendo uma mentira, isso vai te custar alguma coisa, isso com certeza vai te custar uma coisa, mas não é nada em vista daquilo que Deus tem para te entregar. Nada.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem verdadeira vida. Sabe, irmão? E viverá por minha causa. Viverá por minha causa. A pergunta aqui, a questão, irmão, eu não estou perguntando para você nessa noite. Eu duvido de que tenha alguém aqui dentro desse auditório que nunca tenha ouvido falar de Jesus na sua vida. Por favor, irmão, honestamente, minha irmã, meu senhor, minha senhora, se você nunca ouviu falar de Jesus em toda a sua vida, hoje é a primeira vez que você está ouvindo falar de Jesus, por favor, levanta a mão. Levanta a mão bem alto para que eu possa ver. Existe alguém aqui no nosso meio? Eu não estou fazendo uma dinâmica não, estou fazendo uma pergunta sincera. Tem alguém que nunca ouviu falar de Jesus, é a primeira vez hoje? Não? Glória a Deus por isso. Porque esse sermão não significa dizer, eu não estou perguntando para você, ou talvez Jesus não está perguntando se você acredita em Jesus. A pergunta é do que você está vivendo. A pergunta dessa noite é essa. Não é se você acredita ou não em Jesus. A pergunta é qual é o fundamento da sua vida. Do que você está vivendo? O que te nutre? O que tem te sustentado a sua vida? Aonde está o apoio da sua vida? Você está vivendo da aprovação dos outros? Você está vivendo do seu desempenho? Você está vivendo talvez do seu controle. Eu faço o que eu quero da minha vida e ninguém tem nada a ver com isso. Talvez você esteja vivendo, a sua alma se satisfaz à medida que tem uma sacola nova no seu sofá, ou algo que você conseguiu comprar novo. Talvez seja do seu prazer, ou nessa noite você está vivendo de Cristo. Cristo é suficiente. Porque tudo que a gente consome nessa vida perde efeito. Tudo que a gente consome nessa vida perde efeito. Você lembra do que você comeu semana passada? Talvez sim. Você lembra do que você comeu no dia 1º do mês passado? Talvez com algum esforço você consiga lembrar. Será que você se lembra daquilo que você comeu no mês de abril, há 3 anos atrás? Dificilmente. Se eu aumentar para 10 anos. Mas eu posso te garantir, se você decidir se alimentar de Cristo hoje, os anos vão passar, os dias vão passar, e o sabor de Cristo continua o mesmo. Que não muda. Novidade de vida, novidade de alegria, novidade de paz, novidade de bênção, novidade de prosperidade. A gente pensa que os sonhos acabaram e os sonhos começam a acontecer. A gente acha que não tem mais expectativa e aquilo que a gente menos espera começa a acontecer, e é como se Cristo virasse para nós e acenasse: eu estou aqui, eu ainda consigo suprir a sua vida. Eu estou aqui, eu ainda consigo alimentar a sua vida. Eu estou aqui, eu ainda consigo sustentar a sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. De quem você tem se alimentado? Porque tudo que consome, tudo que a gente consome perde efeito. Mas quem depende de Cristo encontra algo que não acaba. Jesus não veio para ser uma opção na prateleira da nossa vida. Jesus não veio para ser uma opção na prateleira da sua vida. Jesus veio para ser a sua vida. Jesus não é um recurso, Jesus não é um complemento, Jesus não é um meio para alcançar um determinado fim. Não, Jesus é o próprio fim, Jesus é a própria vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Ninguém. Ele é tudo para nós. Ele é tudo para nós.
Ele é suficiente, Ele é suficiente, Ele é suficiente, Ele basta, Ele supre a alma, Ele supre o cansado, Ele dá força ao necessitado, Ele coloca pão na nossa mesa, Ele coloca alegria no coração, Ele coloca expectativa na nossa vida, Ele dá esperança para o nosso casamento, Ele levanta os nossos filhos, Ele nos dá dignidade, paz, alegria. Jesus é tudo para nós, irmão. Jesus é tudo para nós. Ele é tudo para nós. Jesus é tudo para nós. Tudo para nós. Ele é a nossa vida. Nele está a vida. Por isso que João falou no capítulo 1 do Evangelho de João: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus Cristo. Você o conhece? Você se alimentou dele? Você quer se alimentar dele? Oh, que presença gloriosa. Irmão, a vida só começa quando ele deixa de ser útil e passa a ser essencial. Eu paro de procurar ele quando eu estou com algum problema e começo a procurar ele, porque sem ele eu não consigo mais ficar de pé. Eu vou viver para a causa. Eu vou viver por Ele. Bendito. Esse é o pão que desceu dos céus. Os seus antepassados comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ao ouvirem isso, alguns dos discípulos disseram: dura essa palavra. Talvez ela não seja tão simples mesmo. Eu não posso torcer ou contorcer a palavra para atender uma demanda, uma expectativa. Eu não estou autorizado a isso. O que eu posso fazer é ser leal e fiel a ela. Diz o texto que depois que Jesus falou isso, algumas pessoas se afastaram. Algumas pessoas foram embora. Na verdade, a grande parte da multidão foi embora. Só que Jesus não tem problema com a reputação dele. Jesus, ele está firme no seu propósito. E ele vira para os seus discípulos e fala assim: e vocês? Vocês também não querem ir? Jesus não está afrontando ninguém. Não é algo afrontoso. Jesus está colocando eles num ponto de decisão. Vocês precisam decidir. Ou vocês vão, ou vocês ficam. E aí Pedro se levanta. E ele fala: para onde eu posso ir? Para onde eu posso ir? Se só tu tem as palavras de vida eterna. Para onde nós iremos? A ponte que tinha atrás de mim foi queimada, Marabá. Não tem mais volta. Saudade de você, estou falando de você direto. A ponte que está atrás de mim foi queimada, irmão. Já era. Eu não tenho mais para onde voltar, irmão. Você tem para onde voltar? Queima a ponte hoje. Bota o pé no vazio e perceba Deus colocando o chão em cima de você assim, ó. Dependa de Deus. Curva a sua cabeça, feche seus olhos.